Olá pessoal, bem-vindos ao nosso primeiro Abrad Talks. Meu nome é Rodrigo de Oliveira Neves, eu sou presidente da Abrad Regional São Paulo e meu convidado de hoje é o Dalton Martins, nosso diretor de negócios e também vice-presidente da Abrad Nacional. Dalton, bem-vindo. O tema que eu queria conversar com você hoje é sobre empreendedorismo. E queria saber de você um pouco da sua história para a gente começar nosso bate-papo aqui. Bacana, Rodrigo, obrigado pelo convite. Eu acho que é importante, né, a gente compartilhar um pouco da nossa experiência, né? Eu não vou contar toda a minha história, nós ficar 3 horas aqui conversando e eu falo pra caramba, né? Mas eu comecei lá atrás, né? Eu sou old school, comecei lá no final da década de 80, né? Quando a internet não existia, era um sonho talvez nos Estados Unidos, mas eu sempre tive essa vontade de fazer diferente, né? Eu nunca pensei em trabalhar, em criar uma carreira dentro de uma grande empresa, trabalhar CLT, me aposentar um dia. Eu sempre quis fazer diferente. Eu acho que as pessoas devem ter um bitzinho, né, um gen, que ele se ativa e a pessoa quer sair do status quo, quer sair do mesmo, ela quer fazer algo diferente. Eu desde jovem, quando estudei eletrônica, né, isso é outra coisa interessante, minha formação é técnica, né, eu comecei como técnico em eletrônica e depois fui para a ciência da computação. Eu lá com 20 anos já tive uma loja de consertar TV e rádio. Então desde cedo eu já queria tocar minha vida independente, criar as coisas de forma diferente. Ao longo, né, dos 20 aos 30 e poucos anos, eu tive empresas, fechei empresa, vendi computador, criei redes locais, enfim, uma série de coisas envolvidas com a tecnologia. Até o ápice da minha carreira, né, quando eu em 99, quando a internet estava começando a se formatar, mas ainda era uma coisa incerta do que poderia ser, eu criei uma agência com uns amigos chamada AG2. E na época era uma empresa de desenvolvimento de software, na verdade fazer sites, porque a gente não entendia que comunicação digital podia ser algo interessante na época. E aí construímos essa empresa ao longo de 10 anos, quando o grupo Publicis, um grupo francês, se interessou pela agência. Nós já éramos uma agência média na época e estava começando a fazer a parte de comunicação, né? Mídia, trabalhar para grandes marcas como GM, Bradesco, Embraer. Despertou o interesse, fomos adquiridos por esse grupo e eu fiquei lá durante 5 anos fazendo o earn-out da empresa quando saí de lá no final de 2015. Esse é um pequeno resumo da minha carreira aí para o pessoal conhecer. Pequeno resumo, né? Porque realmente se você falou, se fosse falar bastante, ia ficar um tempão aqui. Mas eu acompanhei bastante a sua trajetória, a gente já conversou várias vezes, cara, e é um dos motivos que eu te chamei para cá. Você tem bastante coisa para contribuir aqui. E eu queria saber de você, Dalton, o que é empreender? Se você fosse definir o que é empreender, o que seria? Bacana, né? Pô, empreender é um negócio difícil, né? Porque parece, como eu falei lá na minha carreira, parece que a gente tem um gen, um bitzinho lá que ele muda, né? Você não quer mais fazer mais do mesmo, você não quer se enquadrar dentro de um modelo, você quer construir um modelo, né? Então muitas pessoas têm essa inquietação, né? Até foi meu sócio, é grande amigo hoje, o César Paz, ele deu algumas palestras sobre empreendedorismo, e ele costuma dizer que empreender é um ato revolucionário. Eu concordo com ele, eu acho que a gente quer se rebelar sobre o status quo do que está aí. Os modelos não nos atendem, a gente quer fazer algo diferente, tanto para a gente, mas também importante para entregar para a sociedade, né, alguma coisa diferente. Então eu acho que empreender é isso, é a gente se rebelar contra os modelos atuais, tentar construir um modelo diferente, ter um propósito para a nossa vida e ao longo dessa vida, dessa carreira, construir algo que fique um legado quando a gente não estiver mais aqui. Eu tenho uma dúvida que eu queria tirar com você, assim, eu desde novo, assim, quando a gente começou a entender que a gente precisava de dinheiro para comprar nossas coisas, né, eu sempre quis trabalhar. Na época que eu ia começar a trabalhar, foi quando mudou a legislação de 14 anos para 16, não sei se você lembra dessa época. Uhum. Foi bem nessa época que eu ia começar a trabalhar. E não consegui. Então eu tinha que ter uma forma de conseguir meu dinheiro. Então realmente foi empreendendo, né? Criando algumas formas de conseguir de fazer algum serviço que eu consegui entender, putz, tem outra forma de ganhar dinheiro, não apenas trabalhando para os outros, né? Eu sempre tive essa vontade de fazer meu próprio dinheiro, né? Correr atrás das minhas próprias coisas. Tive empregos, normal, só que sempre teve esse bichinho. Eu falo com outros empreendedores, eles dizem a mesma coisa. Cara, desde sempre eu quis fazer uma coisa diferente. Você também sentia isso antes? Quando quando começou a sentir a necessidade de ganhar dinheiro, já queria ver alguma coisa? Eu não me vejo trabalhando em algum lugar, me vejo tendo meu próprio negócio desde o começo? Perfeito, é isso, é exatamente essa inquietude, né? A gente parece que a gente está um peixe fora d'água trabalhando em outras empresas, em outras corporações.
a gente não se adequa ao modelo, ou quer fazer diferente, ou não vê no chefe a liderança que a gente gostaria, ou não encontra naquele produto, naquele serviço que você está trabalhando algo que te complete, que te dê prazer em fazer. E parece que é um bitzinho, né? Que muda lá dentro e você não sabe direito o que é, ou você quer fazer. E sim, eu tive isso ao longo da minha carreira. Eu trabalhei como funcionário, eu diria que dos 30 anos que eu já estou aí no mercado, 4, 5 eu trabalhei como funcionário, como executivo, como colaborador de alguma empresa. Mas realmente, cria uma inquietude, a gente tem esse bitzinho, isso é correto, né? O empreendedor ele tem esse algo mais, essa vontade de fazer diferente. E empreender também sozinho não é fácil, né? Eu, por muitos anos, empreendi sozinho, sem ter um sócio, um parceiro, acabei indo por conta própria e realmente eu acho que ter um sócio, ter um parceiro no meio do caminho teria me ajudado muito mais, né, a trilhar caminhos mais rápidos. Eu tive que descobrir muita coisa sozinho. Quando você empreendeu, você também foi nesse sentido, somente dar outro sozinho, ou você conseguiu bons parceiros, bons sócios, né, depois de um tempo, ou já começou logo de cara com bons parceiros, bons sócios? E assim, complementando, é fácil escolher o bom sócio? Cara, isso é fundamental, né? Eu acho que uma outra coisa, além de empreender ser um ato revolucionário, outra coisa importante é entender que empreender é um ato coletivo, né? É difícil, é muito difícil empreender sozinho, né? Por isso é a primeira coisa que o empreendedor ele se depara. Quando você empreende, você não vai fazer só o que você gosta. Você vai fazer o que você não gosta, o que você não sabe. Você precisa aprender uma série de competências, inclusive para ganhar mercado e administrar a empresa. Então, é importante ter sócios. Empreender sozinho é muito difícil, eu diria que é quase impossível. Deve ser por isso que muitas empresas, né, que começam, depois de 2, 3 anos, fecham. Se você for analisar essas empresas, normalmente é uma empresa de uma pessoa só, que se rebelou porque brigou com o chefe e aí resolveu criar sua empresa e depois de 2, 3 anos vê que realmente empreender é bem diferente. Então é importante ter sócios e sócios complementares. Eu tive essa sorte na minha carreira. Lá no início, claro, né, a gente aprende isso com o tempo. E a AG2 eu tive a sorte de ter sócios que complementavam as minhas competências, as minhas deficiências. Então eram 4 sócios, cada um bem clara e bem específica a sua competência. E nós 4 juntos construímos uma empresa muito bacana. Eu acho que isso é fundamental. Não empreenda sozinho. Isso é fundamental. Agora, não é fácil arranjar sócio, né? Eu acho que tem que ter a questão da empatia, né, e de propósito, né? Os 4 sócios têm que estar muito bem alinhados com o propósito, com os objetivos, porque senão, em vez de você ter um sócio, você tem um rival dentro da empresa, né? Exato. E é importante o seguinte, você não precisa ser amigo pessoal do sócio, né? Isso é uma coisa interessante. Sócios são negócios. Você pode ser amigo pessoal, frequentar a casa, eu quero ser padrinho de casamento, enfim, pode, mas não é mandatório, né? Ter sócios, você tem que entender que é importante para o negócio que você está construindo. E tem que procurar com calma. Eu diria aquela velha história, né? Namore antes de casar. Então, conheça as pessoas, procure, veja referências, faça alguns trabalhos juntos e pense se realmente ser sócio vale a pena. Porque sociedade é quase um casamento, né? Desfazer uma sociedade é tão difícil quanto desfazer um casamento. E você acha que qualquer um pode empreender, Daltro? Assim, com sua visão, assim, qualquer colaborador, profissional de mercado, ele pode sair da caixinha e empreender? Ou você acha que tem que ter alguma competência, algo a mais que leve a isso? E assim, complementando a minha pergunta, qual que é a principal consciência que a pessoa tem que ter quando ela vai empreender? Enfim, qualquer pessoa pode empreender, né? Esse é um mundo livre, né? Agora, como eu falei antes, empreender é várias competências juntas. Não é só que você gosta, você tem habilidade. Então você precisa entender isso e começar a estudar, né? O empreendedor tem que ser uma pessoa ávida a conhecimento. Tem que estar sempre estudando coisas que vai da tecnologia, se você tem uma empresa de tecnologia, à parte contábil. Porque você, como empreendedor, precisa entender de tudo um pouco. E isso é muito difícil. E eu diria até, eu falo isso para algumas palestras que eu fiz, alguns bate-papos, talvez a maior qualidade que um empreendedor tem que ter se chama resiliência, né? Você tem que estudar, você tem que ter conhecimento, tudo normal e padrão. Agora, resiliência. Nunca
tome atitudes de cabeça quente, sem pensar bastante. Durma, pensa, avalie, veja todos os prós e contras e tome uma decisão depois. Nunca tome decisões de cabeça quente. Aquele famoso escreva um e-mail com raiva, leia e apague. Exatamente. Eu já escrevi e-mail 52 vezes, né, na minha carreira. Se eu tivesse tomado algumas atitudes que eu queria tomar na hora que aconteceu o fato, talvez eu não estivesse aqui hoje. Talvez eu estaria noutro momento da minha carreira. Resiliência é uma coisa importantíssima para o empreendedor. E assim, se a gente for pensar, quem está vendo esse vídeo com a gente aqui, deve estar pensando, putz, eu tenho vontade de empreender, eu tenho uma especialidade na minha carreira, né? Eu sou, sei lá, farmacêutico, eu trabalho com tecnologia, eu sou marqueteiro, eu trabalho com AdWords, eu faço SEO, não importa, né? Eu tenho alguma competência que eu domino isso. E a gente sabe que não é apenas isso para empreender, né? E isso é o fator, talvez, determinante para saber no que você pode empreender, porque quando você normalmente empreende, nem sempre é assim, né? Você empreende em algo que você domina. Pensando que o profissional tem que ter outras competências, se alguém fosse começar a estudar para entender assim, putz, eu tenho uma pegada de empreendedor ou não, quais competências você acha que seria mais importante ele começar a analisar se ele possui ou não? Bom, um empreendedor, né, ou ele pode ser um especialista, e aí, claro, né, é melhor ele ter uma empresa nichada, né? A empresa Fox, ele é especialista em tecnologia, vamos supor inteligência artificial. É melhor que ele empreenda nessa área, né? Porque é a área que ele domina. Nem sempre é possível. Às vezes ele pode ser um empreendedor generalista, né? Até é mais fácil para o empreendedor generalista, porque ele vai se cercar de pessoas que têm os conhecimentos especialistas que ele precisa. Então eu acho que o empreendedorismo, o empreendedor ele precisa olhar muito para onde ele quer ir, né? Se ele tem um conhecimento, como foi o meu caso, né? Eu sou técnico, a minha formação é técnica e eu sempre gostei de tecnologia. Os meus sócios complementaram as minhas deficiências em outras áreas, em criação, em gestão, em negócios. Hoje eu tenho um conhecimento muito maior do que eu tinha quando comecei a empreender, porque eu aprendi com eles. Então, primeira coisa importante para o empreendedor, saber entender que ele não tem todo o conhecimento, não tem todas as competências para empreender e que ele precisa de ajuda. E estudar muito. Toda a carreira do empreendedor passa sempre por ele estar estudando. E não acaba. Isso é cíclico e tem que acontecer sempre ao longo da carreira dele. E assim, você acha que além de tudo isso, tem que ter sorte? Cara, isso é uma discussão que eu tenho tido com alguns amigos e é interessante. Para mim é o seguinte, a sorte é componente fundamental do empreendedorismo, né? Porque você tem que ter competência, você tem que ter dinheiro, você tem que ter bons sócios. Agora, a sorte ela é inerente da vida, né? Agora, pandemia, né? Quem poderia prever que a pandemia podia acontecer e a gente poderia virar de cabeça para baixo o mercado das empresas? Agora, você tem que ter sorte de estar no segmento que foi menos afetado, você tem que ter sorte de ter um sócio que consiga ter uma big idea e fazer a sua empresa ter algum diferencial. A sorte, para mim, sim, ele é um componente fundamental. Você não pode sentar na cadeira e esperar que a sorte resolva a sua vida. Agora, tem que ter uma dose de sorte. Estar no lugar certo, na hora certa, fazer aquela proposta com um preço que às vezes eu já ganhei concorrências na minha carreira que o meu preço foi a diferença de R$1. Lá naquela época que não tinha internet ainda, concorrências públicas trabalhando para grandes bancos, abria as propostas, eu ganhei por R$1. Ninguém calcula o preço com diferença de R$1 dizendo eu vou ganhar do meu concorrente por R$1 de caso pensando. Foi sorte, né? E algumas jogadas dessas ajudaram a chegar onde cheguei. Eu vou falar assim que você já entrou numa escola aí que dá uma discussão boa, né? Porque tem aqueles empreendedores que falam assim, no pain, no gain, né? Sem trabalho, sem esforço, não há ganho. E a sorte, alguns dirão que eu tive sorte na minha vida, né? Não, eu acordo, eu ralo. Mas eu também concordo com você. Eu acho que existem os dois componentes. Eu acho que ao mesmo tempo que você tem que se dedicar para o seu negócio, tem aqueles grandes empresários mundiais, né? Tem um grupo que acorda às 5 da manhã, né? Eu acho muito interessante esse conceito. Estou tentando adaptar para a minha vida. É difícil, mas estou conseguindo aí.
Eu acho que o esforço e a dedicação, a persistência, né, ela que vão trazer o seu sucesso. E nisso você consegue algumas coisas, né? Algumas coisas acontecem por sorte, né? Não, e isso, assim, não invalida aquilo que eu falei. A sorte ela é um componente, né? Você não pode sentar na cadeira e esperar que a sorte lhe traga tudo. Você tem que trabalhar, ralar, acordar cedo, ter sócio, fazer proposta, não dormir, se estressar. Mas a sorte, ela tá lá. Ela é um componente. Se eu olhar para minha carreira, eu podia pegar vários momentos da minha carreira que eu dizer, pô, aqui eu tive sorte, né? Aqui eu fiz a coisa certa, eu estive no lugar certo, eu fui resiliente, mas aqui a sorte me ajudou. Eu não esperava isso e isso aconteceu. É um componente que a gente não pode desprezar. E agora, assim, a gente falou só de coisa boa, né? Assim, mas vamos falar agora dos nossos erros e fracassos aí, né? Ao longo de muitos anos de experiência que você tem, empresas que você teve, e até mesmo na G2 que você vendeu para o grupo Publicis, com certeza teve alguns aprendizados aí, algumas coisas, altos e baixos, né? Que te fizeram amadurecer como empreendedor, como profissional. Eu mesmo, passando um feedback na minha cabeça aqui, eu lembro de coisas assim que eu falo assim, cara, nunca mais vou fazer isso na minha vida. Né? Agora, assim, errar faz parte do processo de empreendedorismo, né? Perfeito. Errar é importantíssimo, né? Eu acho que o empreendedor não pode ter medo de errar, né? Porque o errar, ele cresce. Até tem essa máxima, né? Que empreendedor que não quebrou nenhuma vez não é empreendedor completo, né? Ele precisa ter tido o fracasso na carreira dele para que ele entenda como isso funciona e ele consiga tomar medidas para que isso não aconteça mais. Então, errar, sim, não tem que ter medo de errar e tem que assumir o erro. E mais que assumir o erro, resolver, né? Não tentar postergar, entender o que aconteceu errado e resolver isso de forma mais rápida possível e levar aquele aprendizado para os outros negócios. Até o meu exemplo, né? Até eu chegar na G2, que foi o ápice da minha carreira e que eu posso considerar que foi um sucesso, né? Até a venda para a Publicis, eu tive mais 4 negócios. 2 quebraram, 2 eu fechei, né? E isso me deu um aprendizado e uma bagagem muito grande para acertar das próximas vezes. Então, sim, tem que aprender a errar, só não pode ter medo de errar e aprender com esses erros. Vou falar como um aprendizado meu, né? Meus longos e duros anos, porque empreender não é fácil. O pessoal acha que o empreendedor ele está sempre sentado num o empreendedor virou chefe, né? Então é tudo bom para ele. É tudo bom. Eu acho que a coisa mais difícil, acho que para um empreendedor, pelo menos para mim, foi aprender a dizer não. O aprender a dizer não é não para um novo cliente, não para um processo que você não acha que tem que não tá errado, você tem que mudar. É assim, você aprender a falar assim, cara, não, tá errado, não vou fazer ou vou modificar. O aprender a dizer não, você realmente sair da zona de conforto, né? E ainda mais quando você está começando, né? Você começa a ver aqueles clientes, putz, charmosos, né? Os caras têm muito mais experiência de vida do que você, muito mais macaco velho, né, de negociação e te logram, né, com várias ideias, né? Aquele famoso, cara, desenvolve aí, cara, se der certo eu te pago, sabe? Eu aprendi a dizer não. Hoje eu escuto algumas coisas, algumas propostas, alguns perfis de cliente que aparecem, perfis de colaborador, parceiros de negócio, enfim, eu aprendo a dizer não. Mas isso para mim foi muito difícil, porque sempre pensei, não, cara, o cara tem uma boa intenção, eu vou ganhar lá na frente, cara, eu vou dar um desconto aqui para ele aqui agora, mas depois eu vou fechar o contrato comigo. Então, assim, aprender a dizer não para mim foi a coisa mais difícil. Não sei, você nessa experiência sua de empreender, o que para você foi mais difícil? Então vamos lá, realmente dizer não, né, e dizer não para tudo, né, para cliente, para colaborador, para sócio, né, isso tudo a gente tem que aprender, isso faz parte de uma maturidade do empreendedor, né, porque você tem que dizer não, mas aí você diz sim sabendo que vai se ferrar, né, isso é uma coisa interessante do empreendedor. Muitas vezes quando você está começando, você está ganhando mercado, né, então você vai trabalhar a preço de custo, ou você vai trabalhar uma margem quase zero, porque você está ganhando o mercado. O que você não pode é não ter consciência disso.
né? Isso. Você precisa ter consciência de que eu estou fazendo aquilo porque é importante para a minha empresa. Esse era o meu erro. Eu não tinha consciência. Exato. Foi pela famosa tentativa e erro, né? Você aprende. Eu não tinha essa Você consciência. acha que vai dar certo, Não. que vai ter lucro. É. E aí, isso passa também uma autoridade de gestão. Eu vou falar assim, é aquele famoso empreendedor herói. Não, mato no peito e vou conseguir entregar. Não, no prazo vai dar. Putz, não, se eu quero ter esse dinheiro, eu vou tentar apertar aqui, apertar ali e vai dar certo. Mas, cara, no final a gente sabe que sempre dá algum problema. Isso, Rodrigo, é uma maturidade do empreendedor. Faz parte do crescimento, né? Ele vai cometer esse tipo de erro que ele tem que, de novo, aprender com isso, né? E aí os sócios são importantíssimos, né? Porque eles vão te ajudar nessa maturidade. Muitas vezes você não tem, você quer entregar. Às vezes você é técnico, você quer entregar aquele job. Você quer fazer o melhor para aquele cliente. E isso vai custar caro para a tua empresa, às vezes até te levando a quebrar. Assim, uma das melhores decisões que eu tive na minha vida, eu vou falar assim, vou dar outro feedback. Aí foi o que eu aprendi com duras penas, né? Mas outra coisa foi o quê? Eu sempre empreendi sozinho, como eu falei para você. Sempre fui sozinho. Sem problema. Sempre fui o Rodrigo, né? Tinha outra pessoa no contrato social só porque tinha que ter 2 pessoas, mas era o Rodrigo que estava à frente do negócio. De uns anos para cá, entrou sócio que me ajuda na parte administrativa financeira, contábil, me tirou esse peso, né, que eu tinha nas costas. Vou falar, faz extremamente melhor do que eu, extremamente melhor. E entrou outro sócio com um viés um pouco mais do tipo, vamos olhar para frente? Cara, você está muito na operação, vamos olhar para frente, vamos ver o que a gente pode melhorar na empresa, quais são os caminhos de mercado. Então, vou falar assim, realmente, escolher bons sócios. E assim, eu vou falar que a minha empresa tem 15 anos, né? Fiquei 12 anos sozinho. Então, assim, escolher bom sócio foi difícil. Apareceu muita gente interessada, mas você via que não tinha fit. Então, cara, parabéns pela escolha de 4, né? Ficar por muitos anos com 4 pessoas, porque é bem difícil. E deu certo, deu certo. E, perfeito, Rodrigo. Para mim é isso. Empreender sozinho é dolorido, é difícil. E mais, é muito tipo de erro. Você está tomando decisões sozinhos, por bem ou por mal, né? E você não tem com quem compartilhar. Né? Então, ter sócios que podem somar o teu conhecimento e compartilhar as decisões é fundamental para o sucesso no empreendedorismo. Você ficou 12 anos sozinho, você teve sorte. Você teve sorte, porque realmente tomar as decisões no mercado brasileiro, que é volátil, que teve N crises, vários planos econômicos, e a gente conseguir crescer é competência, obviamente, mas com aquela pitada de sorte para passar pelas crises sem sofrer. Mas eu queria dizer outra coisa, que eu acho que quando a gente estava falando de dizer não, né? Eu acho que tem algumas coisas importantes que a gente tem que aprender a dizer não. Primeiro é quando a gente escolhe sócios. Como eu falei, sócios é fundamental, mas a gente é susceptível a errar, né? Na escolha de sócios. Se em algum momento a gente entender que escolheu errado, não postergue a decisão, resolva. Como eu falei, né, desfazer sociedades é tão difícil quanto desfazer casamentos. Mas se o sócio está errado, se você tem consciência que foi uma decisão errada, resolva isso o mais rápido possível. Porque pior que não ter um sócio é ter um sócio errado, né? Que ele vai puxar a tua empresa para baixo. Então, isso é importante. E a mesma coisa para colaboradores, né? Quem aqui não passou, deve ter passado, ter que demitir colaboradores, né? Em épocas de crise, em época de contenção de despesas, ou porque o cara não está performando, seja por esse motivo, não dá para postergar esse tipo de decisão, né? Eu já passei pela minha carreira até aprender isso, amadurecer isso, às vezes levar um ano, né? Tu vendo um colaborador, uma equipe que não performa, que não se dedica, que não veste a camiseta, que não tem o mindset da empresa, e você vai ali tentando levar as coisas em banho-maria até lá na frente ver que não dá mais. Cara, eu já passou com 15 anos aí, já passou muita gente, né? Eu também tive uma empresa de telecom também, tem uma outra história, mas aí é outro papo, né? E sempre quando eu demitir uma pessoa, eu acho importante você dar um feedback do porquê. Eu acho que até é legal para um empreendedor aqui, eu acho que é legal você dar um feedback correto, né? Você não pode se exceder, você não pode, enfim. Mas eu recentemente, ano passado, final do ano passado, encontrei um ex-funcionário dentro de uma agência, que também é meu cliente, encontrei ele lá dentro, ele veio me agradecer por eu ter demitido ele, da forma como foi, porque assim, ele realmente era um rapaz que faltava muito, sabe?
ele, sabe, ele era meio, novo, né? O cara não tinha aquela maturidade. Hoje ele estava muito bem na agência e aquilo lá foi um tapa na cara para ele, né? Alguém falar a verdade para ele, alguém dar o feedback, ele ser demitido, ele perceber que para se recolocar no mercado não foi tão fácil, entendeu? Então, eu acho que o empreendedor também, assim, uma coisa que nem todos têm, e se você não tem, você tem que procurar alguém que tenha, é conseguir uma pessoa que consiga gerenciar muito bem a sua equipe, que eu acho que é um desafio muito grande, você gerenciar, a gerência de pessoas é muito grande, e dar os devidos feedbacks, tanto numa demissão, quanto ao longo do trajeto, porque senão, né? Perfeito, é isso. O gestor em si, eu acho que o empreendedor, um dos maiores desafios que eu vejo no empreendedor no geral, até meu, tá? Eu aprendi, eu estou com 15 anos, mas assim, demorei muito para conseguir me relacionar com pessoas, né? Eu me relacionava muito com computador e máquina, né? Eu tive hoje a minha gerente de operações, a Mônica, ela foi minha par numa empresa que eu era gerente também, depois virei sócio. E a Mônica, por um bom tempo, ela foi minha coaching, né? Com relação eu saí um pouco do cenário técnico, né? Para o cenário tipo relacionamento humano, sabe assim? Com cliente, com pessoa. Ela que começou a me levar em reuniões com cliente, me dava feedback. Então, assim, é sempre importante dar feedback. Eu acho que o seu empreendedor, ele aprender a receber feedback e a dar feedback, ele evolui de uma forma mais tranquila, sabe? Perfeito. Como eu falei, resolver esses problemas com o feedback certo, com a informação certa, porque tu está resolvendo dois problemas, né? O teu, mas também está dando um coaching para aquele colaborador, como esse que você citou, que ele melhorou, né? Ele conseguiu seguir a carreira dele em outra agência e ele te agradeceu depois pelo feedback. Então isso é fundamental. E acho que isso que você colocou, né, que ele falou, é a complementaridade das competências. Nós não temos isso, a gente tem que ter consciência do empreendedor. Nós não somos super-homens, né? A gente não tem todas as competências necessárias para tocar uma empresa. Por isso que ter sócios é fundamental, ou, não tendo sócios, saber contratar e ter colaboradores que supram essas deficiências. E claro, né, galera, o empreendedor, talvez é o ápice da história, mais que todas essas competências técnicas e de gestão, ele tem que ser um líder, né? E ele tem que passar essa liderança para os seus sócios, para manter o grupo gestor motivado, mas também para todos os colaboradores da empresa. Eles precisam enxergar no dono da empresa, no empreendedor, uma liderança, alguém que eles sigam, né? Porque a pior coisa é a gente ter um líder que a gente não confia, né? Se a gente olha para aqueles, esse cara aqui, não sei, será que vai dar certo, será que não? Nós precisamos olhar para esse cara e dizer, não, esse cara aqui eu vou com ele, né? Pode dar errado, posso ter problema, posso ter perrengue, mas esse cara eu confio, ele tem um caráter bacana, ele é um cara que defende sua equipe em qualquer momento e eu vou segui-lo porque eu confio nesse cara. Isso é importante. E liderança a gente não impõe, a gente conquista, né? E isso é uma coisa que muitos empreendedores não exercitam, né? Como eles são donos da agência, eles acham, não, eu sou dono, né? As pessoas têm que me seguir. E alguns acham que não precisa continuar estudando, né? Não precisa, não, isso é o que eu falei lá no início. Outro assunto, né? É uma eterna, né? O empreendedor é um eterno estudante. Ele tem que, e agora no mercado digital, que é o nosso mercado, mais ainda, porque as tecnologias mudam a cada 6 meses, tu tem que olhar porque tudo mudou. E assim, indo para outro viés agora, quando que um empreendedor tem que colocar a mão na consciência e falar assim, cara, eu acho que tem que começar a rever a minha decisão de empreender. Eu acho que é melhor eu voltar, pegar minha malinha, voltar a trabalhar numa empresa, ser chefiado, ter lá meu horário de entrada e saída. Quando que você acha que ele tem que rever essa decisão? Cara, isso também, assim como o beat de empreender, né, essa decisão, porque se o cara quer empreender, né, e normalmente, em alguns casos específicos, o cara vai empreender porque o cara está insatisfeito. Ou ele brigou com o chefe, né, ou ele foi demitido, né, por algum motivo qualquer, e ele se vê numa situação que ele vou empreender porque eu não quero mais me submeter. Normalmente vai dar problema, né? O cara vai ter uma empresa que não performa, ele não tem liderança sobre os seus comandados, ele não consegue ganhar clientes, ele não consegue ter sócios, né? Ele não consegue se relacionar. Então é uma avaliação difícil, mas ele tem que ter muita consciência e talvez até procurar um coaching, né? Quando isso começa a acontecer, porque tomar a decisão de dizer assim, olha, não quero mais, empreender não é para mim e eu vou trabalhar como executivo, é muito complexo, né? Esse tipo de decisão ela tem que ser de médio a longo prazo, tem que ser um processo de avaliação
e normalmente com coaching, né? Um coach executivo, alguém que conheça muito e seja quase um psicólogo desse profissional, porque ele tem um problema, né? Ele empreendeu, ele não teve sucesso nisso, ele tem que entender se aquele sucesso foi contingências da vida ou se realmente o perfil dele não é. Normalmente os sinais é isso, né, cara? Quando o cara não consegue ter uma visão de longo prazo, ele está muito focado numa operação. Normalmente as pessoas que não têm empreendedorismo na veia, elas são muito especialistas em alguma coisa. Elas gostam de sentar e fazer alguma coisa muito especificamente e não conseguem olhar para o todo, né? E isso acaba sendo uma característica de quem não tem o viés de empreendedorismo. Mas é complexo, tem que ter um processo aí de avaliação. Bom, a gente está encerrando nosso encontro aqui, Daltro. Eu queria, antes de encerrar, que você desse uma dica para quem está vendo esse vídeo aqui. Duas dicas, né? Uma para quem já é empreendedor, agente digital, né? Que está no momento aí, talvez, de incerteza, por conta até da situação atual do mundo, né? Nem falando do Brasil, do mundo, né? E para quem está pensando em começar a empreender, né? Quais são as duas dicas que você poderia dar aí para esse pessoal? Cara, quem já está empreendendo, né, e aí falando especificamente para o nosso mercado, né, que é um mercado digital, eu acho que se a gente pode tirar alguma coisa boa de uma pandemia, né, é que a pandemia para o mercado digital, passando daquele período de pânico, ele não foi tão daninho. Tirando nichos pontuais que trabalhavam com turismo, com construção civil, todo o mercado viu que o digital era a válvula de escape, né? E se a gente fizer uma avaliação, acho que nesses 6 meses de pandemia a gente fez mais pelo mercado digital do que nos últimos 6 anos. A transformação digital ela aconteceu, então invista no mercado digital. E acho que tem algumas áreas do mercado digital que podem crescer. Primeiro, inteligência artificial, né? Isso veio para ficar. Eu acho que a gente ainda está galgando o passo, ainda vai levar algum tempo para isso realmente ser algo disruptivo, mas eu acho que esta área de inteligência artificial seria interessante. Quem tem conhecimento técnico e quer empreender, eu acho que este nicho de IA ele pode ser muito interessante, tanto para quem está entrando, quanto para quem é empreendedor hoje. E quem já tem sua agência e é full service ou tem outras competências, invista muito na gestão, né? Olhe muito para a gestão, né? Uma empresa com uma boa gestão, ela tem uma longevidade maior, ela consegue enxergar onde os problemas de rentabilidade estão e ela consegue corrigir rota com muita antecedência aos problemas. Então, quem já está no mercado, invista muito em gestão. Obrigado, Daltro. Bom, gente, a gente está encerrando mais um Abrad Talks. Quero agradecer novamente ao Dr. Martins pela sua presença, espero a gente poder fazer uma entrevista novamente. E até o próximo Abrad. Obrigado. Obrigado, gente. Abração. Até mais.